Olá, bem-vindo à sua aula número 116 de Programação em Python. Nessa aula eu vou falar sobre Bitwise Operations, operações bitwise, e vou falar de alguns sistemas de base numérica. Vou falar do decimal, que a gente já conhece, o binário, que a gente também já falamos, só que hoje eu vou introduzir o sistema hexadecimal e o sistema octal. Então vamos lá. Para a aula de hoje também existe um arquivo 116.py que você pode verificar linha a linha o código usado. E a primeira parte é explicar alguns sistemas de base numérica. Então, o primeiro sistema de base numérica é o sistema decimal, que é o nosso sistema, que é a base 10, que a gente lê da esquerda para a direita um número. Então, 12, 13, 14, 15. Então, é o sistema que a gente está acostumado a usar. O sistema binário eu ensinei há várias aulas atrás, nem me lembro que aula que eu ensinei, mas é o sistema da base 2. Então, por exemplo, se eu pego o número 1001. Em binário, a gente lê o número da direita para a esquerda, ao invés da esquerda para a direita. Até pode ler da esquerda para a direita, só que eu acho bem mais simples ler da direita para a esquerda. Então, o número 1001 significa, então lendo da esquerda para a direita, uma vezes 2 elevado a zero, então esse primeiro número aqui. O segundo zero fica 0 vezes 2 elevado à primeira. O terceiro zero fica 0 vezes 2 elevado à segunda. E o quarto zero fica uma vez. O quarto número, que é o 1, fica uma vezes 2 elevado à terceira. Então, tudo isso vai ficar 8 mais 0 mais 0 mais 1. Isso dá um total de 9. Então, 1001 em binário significa 9 no sistema decimal normal. O sistema hexadecimal, por outro lado, ele utiliza a base 16. Então, além da gente ver números dentro do sistema para representar o número em hexadecimal, a gente também vai ter letras. E o que significa cada número e letra? Nada mais é do que um sistema binário em que a gente pega e lê da direita para a esquerda, onde as potências do número 16 vão aumentando. Então aqui eu estou fazendo f vezes 16 elevado a zero, e vezes 16 elevado à primeira, 4 vezes 16 elevado à segunda. Só que quando eu coloco o e e o f, eu substituo eles por números equivalentes. Então eu leio os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como eles realmente são. E aí o A eu leio como 10, o B eu leio como 11, o C eu leio como 12, o D eu leio como 13, o E como 14 e o F como 15. Então se eu pegar o número 4EF, lendo da direita para a esquerda, isso é 15, que é o F, vezes 16 elevado a zero, mais E, que é 14, vezes 16 elevado à primeira, e o 4 é o próprio 4, 4 vezes 16 elevado à segunda. Se eu somar essas multiplicações aqui, eu vou dar que o número que a gente obtém é o 1263. Então, seguindo a mesma lógica do sistema decimal, o sistema hexadecimal, a gente tem o sistema octal, que a base é 8. Então, os algarismos do sistema octal vão de 0 a 7. Então, 217 lê-se 7 vezes 8 elevado a zero, 1 vezes 8 elevado à primeira, 2 vezes 8 elevado à segunda, e 217 equivale ao número 143 na base octal. Então, o que acontece? Python ele possui algumas funções pré-definidas e algumas operações já construídas que são excelentes para lidar com esses sistemas numéricos. Então, vamos começar, e aqui se iniciar, vamos começar olhando a função bin. Então, a função bin converte o número inteiro em número binário. Então, se você olhar aqui, e eu estou 116.py, você vai ver que eu imprimi 9 igual a bin de 9. E você vê que o bin de 9, ele devolve a string 0b 1001. E aí, como é que a gente sabe que isso aqui é uma string? Você vê aqui embaixo class str, foi porque eu imprimi type de bin de 9. Então, você vai ver que é uma string normal. Só que essa string possui uma representação especial. Então, a gente viu que, de fato, o número binário 1001 é o número 9. Agora, eu coloco o 0b na frente para mostrar
que essa string está representando um número binário em Python, certo? Então, quando existe essa representação, você coloca a string 0b na frente de um número qualquer. Então, a gente pode fazer também a volta do número binário para o número inteiro. Como? Usando a função int. Se eu usar int na string 0b1001, você vai ver que dá um erro. Só que o que acontece? A função int, existe um segundo argumento, e é um argumento pré-definido, que a gente não modificou até agora. E o que é o segundo argumento da função int? O segundo argumento da função int é a base da função int, a base do sistema numérico que eu estou tentando converter uma string. Então, se eu pegar e usar int no binário 0b1001, indicar para o segundo argumento da função int que eu estou tratando de uma base 2, ou seja, um sistema binário, aí ele consegue fazer a conversão normalmente. E aí você vê que ele devolve aqui o 9. Então, ele converteu efetivamente a string 0b1001 em 9. Então, lembrar do segundo argumento da função int. Eu posso trabalhar também com hexadecimal com a mesma facilidade. Então, se eu pegar o número 1263 e colocar hex 1263, você vai ver que isso vai devolver a string 0x4ef. Efetivamente, 1263 em hexadecimal é 4ef. Só que eu coloco o 0x na frente para indicar que eu estou tratando de um número hexadecimal. Certo? E a gente também pode fazer a volta do número hexadecimal para o número inteiro. Só que dessa vez, a gente vai passar como segundo argumento da função int o número 16. Então, eu faço int 0x4ef, vírgula 16. E isso vai me devolver efetivamente o número 1263. Como a gente gostaria. A gente pode fazer exatamente as mesmas operações usando o sistema de base octal. Só que eu coloco oct, então 143. Eu represento o número octal colocando 0O na frente. Então, 0O 217 é o número octal para 143. E se eu quiser converter, eu uso int, coloco aqui o 0O217,8. Lembrar que na função int, a minha base do sistema numérico vai de 1 até 32 ou de 2 até 32, não tenho certeza, mas olhando na documentação oficial do Python 3, você vai ver que o limite eu tenho certeza que é 32, o começo eu não tenho tanta certeza assim. Então, sabendo sistemas os sistemas numéricos que a gente pode trabalhar e como que a gente pode trabalhar eles usando Python, existem as operações bitwise. O que são as operações bitwise? Lembra que o sistema decimal possui somas de mais, menos, multiplicação, divisão, enfim, essas operações. O sistema de base binário, ele possui algumas operações especiais. São elas AND, OR e XOR. Então, vamos ver o que são cada uma. Existem outras duas que eu esqueci, porque eu sempre esqueço, que é o Shift Left e o Shift Right. Então, eu vou começar com essas duas, Shift Left e Shift Right, porque essas não são as operações mais comuns quando você trata de número binário. São as operações menos comuns. Então, o Shift Left move a parte representativa de do número para um determinado valor para a esquerda. O que eu quero dizer? Eu tenho um binário 0b00001. Então, o binário 0b00001 é a representação do número 1. Aí eu coloco os dois tracinhos virados para a esquerda. Então, as boquinhas de jacaré viradas para a esquerda. Isso indica que eu estou fazendo uma operação de Shift Left. Coloquei os dois tracinhos virados para a esquerda e coloquei o número 2. Estou dizendo Shift Left 2.
Então, eu tenho que mover a parte representativa do número 2 espaços para a esquerda. Então, se eu colocar o binário Shift Left 2, é a mesma coisa que escrever 1 Shift Left 2. E o que isso vai me devolver? Vai devolver 0B, 00, 100. Ou seja, eu mover 1 para cá. Duas casas. E esse aqui é a representação binária do número 4. Então, se eu fizer essa operação e imprimir o resultado, ou fizer essa operação e imprimir o resultado, você vai ver que para os dois, ele vai te devolver o número 4, que é o que você vê aqui embaixo. O Shift Right, por outro lado, é a mesma coisa, só que para a direita. Então, se eu pegar o número binário 0B, 00, 10, 100, então se você lembrar 0, 0, 1, 4, 0 no 8, 1, 16. 16 mais 4, 20. Então, esse é o número binário que representa 20. Então, se eu escrever isso aqui tudo, dois tracinhos virados para a direita, duas bocas de jacaré viradas para a direita, 3. Então, eu estou dizendo que eu quero fazer uma operação de Shift Right com valor 3. Então, eu vou pegar esse 1, passar 1, 2, 3. Ou seja, ele não aparece no número. Eu vou pegar esse 1 e passar 1, 2, 3. Então, eu vou ter justamente esse binário, que é o número 2. E se você fizer qualquer uma das duas operações representadas aqui, você vai obter os valores 2. Agora começam as operações mais comuns. Primeiro, o bit end, que é representado com esse valor aqui, esse ezinho estranho, que fica em cima do número 7 no seu teclado. Então, para a gente entender a operação bit end, a gente tem que lembrar que o número 1 representa true e o número 0 representa false. Então, se a gente fizesse as operações 1 em 1, as operações que a gente já conhece, 1 em 1, a gente teria 1. Então, true e true devolve true. True e false devolve false. False e true devolve false. False e false devolve false. Então, a gente tem esses resultados. O que acontece quando eu uso o bit end? Quando eu uso o bit end, eu estou pegando cada número, cada bit de dois números binários e estou fazendo a operação end bit a bit. Então, por exemplo, se eu tiver o número 00101010, número 42, 000111, o número 15, e fizer um bit end, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar comparando primeiro esse 0 com esse 0, que vai devolver 0, false, false, false. Esse 0 com esse 0, que vai dar 0. Esse 1 com esse 0, que dá 0. True and false, false. 0 e 0, false. 1 e 1, true. True and true, true. False, true, false. Então, eu vou ter este número aqui como resultado. E este número é a representação binária do número 10. Então, se eu colocar A igual a 42, B igual a 15, e fizer A em B, eu vou ter isso aqui, o número 10. Eu também posso fazer a comparação entre os binários desses números. Ao invés de fazer 42 AND B, então 42 AND 15, eu posso fazer também 0B, 001, 01010, AND 0B, 0000, 1111. E note que até agora eu não coloquei esse 0B, 001, 0B, blá, 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 entre aspas, ou entre as aspas duplas, sei lá como é o nome. Por quê? Porque eu simplesmente não coloco. Quando eu coloco um número nesse formato para fazer uma operação como essa, o Python identifica que eu estou tratando de um número binário e ele faz a conversão normalmente. Então, eu não preciso transformar isso em string para ele realizar as minhas operações. Pelo contrário, eu não devo transformar esse string para ele realizar essas operações. Então, depois do bit end, tem o bit OR. E o bit OR, semelhante ao bit end, é como se fosse uma operação de OR normal. Lembrando que o 1 é true e o 0 é false.
comparando os números bit a bit. Então, por exemplo, se eu tiver 1 or 1, true, true ou true, true, true ou false, true, false ou true, true, false ou false, false. E aí, se eu faço uma comparação entre os mesmos 42 e 15, eu vou ter 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 1, 1, 0 e 0, 0, 1 e 1, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1, 1, 1 e 0, 1. Então, eu fico com esse número binário, que é a representação do número 47. Novamente, eu posso fazer as operações como eu gostaria, que é fazer o 0b, 001, blá, 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 e colocar este símbolo aqui, que é a barra virada para cima, que é o símbolo do bitwise OR, ou eu posso fazer direto 42/15, tanto faz. E agora vem o nosso bit XOR. E o bit XOR, ele é um pouquinho mais difícil de entender, mas é de longe dessas operações que a gente viu até agora, o mais importante. Então, o que acontece no XOR, ou Exclusive OR? Eu faço uma operação XOR, aqui eu até coloquei errado, deveria ter colocado um xizinho na frente do OR. Então, eu faço o XOR, eu pego o 1 e 1. E aí eu somo os dois. 1 mais 1 vai dar 2. E eu tiro o módulo de 2. Então, 1 mais 1, 2. Módulo de 2, então o resto da divisão por 2 vai dar 0. 2 resto de divisão por 2, 0. 1 XOR 0, então somo 1 com 0. 1 mais 0, 1. Resto da divisão por 2, 1. 0 mais 1, 1. Resto da divisão por 2, 1. 0 mais 0, 0. Resto de divisão por 2, 0. E aí, por isso, eu tenho para 1 e 1, 0, 1 e 0, 1, 0 e 1, 1, 0 e 0, 0. Então, por exemplo, se eu pegar de novo os mesmos números, 42 e 15, e fizer o XOR 1 a 1 dos bits, eu vou ter 0, 0, 1, 0, 1, 1, opa, peraí, 0, desculpa, 1, 0, 1. Então, deixa eu conferir. 1 e 0, 1, 0 e 0, 0, 1 e 1, 0, 0 e 1, 1, 1 e 1, 0, 0 e 1, 1. Então, é justamente esse número aqui. E eu represento com esse o chapeuzinho do vovô. E esse número aqui é o número 37. Então, por que a operação XOR é de longe a mais importante? Ela é principalmente usada em criptografia e ela é importantíssima porque das operações que a gente viu até agora, ela é a única que é totalmente reversível. Então, se eu pegar o número 001000101 e fizer um XOR com esse número 15 aqui, eu vou obter justamente o número 42. Como exercício, tenta conferir se isso de fato é verdade. Enfim, e aí eu consigo usar algoritmos de criptografia que são mais velozes. Então, como exercício para casa, você tem dois. O primeiro exercício é justamente do site Code Academy. Então, se você não conhece, é um site que ele fornece cursos gratuitos e dinâmicos. Não são cursos em videoaulas, são cursos todos em texto de algumas linguagens. Tudo no nível básico de programação. Eu particularmente não gosto do curso de Python deles, mas essa parte do Bitwise está bem explicadinha e aí é legal vocês darem uma olhada. Também é legal vocês darem uma olhada no curso de HTML, HTML, CSS, JavaScript, PHP. São todos cursos introdutórios, mas são bons cursos em geral. Então, o exercício está justamente nesse link que eu vou deixar na descrição do vídeo e aí você tenta fazer. Agora, também existe um desafio. E qual que é o desafio? Então, o desafio consiste justamente em fazer um algoritmo de criptografia utilizando a operação XOR. Mas não é qualquer algoritmo de criptografia. Então, a gente vai supor que você está construindo um website qualquer, e aí na construção deste website, você vai ter um usuário e uma senha.
E aí, óbvio, você não vai armazenar no seu banco de dados de usuário e senha direto o nome do usuário e a senha, porque senão fica muito fácil para um hacker quebrar e pegar a senha do usuário. Então, o que você vai fazer? Você vai criptografar a senha do usuário. Só que, se você criptografar, usar um método de criptografia simples, você vai ver que senhas comuns, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, vão ter a mesma criptografia, independente do usuário, e que se um hacker olhar o seu banco de dados, ele vai ver, a senha mais comum provavelmente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí está lá aparecendo várias vezes a mesma criptografia. A mesma criptografia, tipo uma string estranha, 0B, 0x, EF, 7, D, por exemplo. Aí tá aparecendo várias vezes, ele vai pensar, pô, esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, e ele vai lá e vai descobrir qual é o método de criptografia que você usa. Então, nada bom usar esse método. Então, qual que é sempre o melhor fazer? O melhor fazer é sempre pegar um método que é mais ou menos aleatório, então pseudo-aleatório, em que você pega o nome do usuário, usa ele para obter um determinado valor aleatório e usa esse valor aleatório para juntar no método de criptografia e criptografar a sua string, a senha do usuário, no caso. Então, o algoritmo de criptografia que a gente vai usar é um algoritmo super simples que é chamado de One-Time Pad. O One-Time Pad consiste num algoritmo de criptografia em que você possui uma mensagem e uma chave. Então aqui eu dou o exemplo, dou uma explicação bem completinha para isso, mas enfim, o que você vai fazer? Você vai pegar essa chave, e essa chave vai ser necessariamente do mesmo tamanho que a sua senha, e você vai fazer uma operação de XOR entre a sua chave e sua senha. E aí, fazendo a operação XOR entre a sua chave e sua senha, você vai obter uma nova string. Essa string você vai converter em hexadecimal. Então, aqui tem toda a explicação certinha de como funciona o One-Time Pad, como você pode fazer e tal. Mas, enfim, como desafio, você pode tentar fazer isso. Observação é que jamais use esse método no website real. O gerador não é adequado e a forma como eu executei a geração a geração da chave não é nem um pouco adequado, porque o One-Time Pad consiste em usar uma chave por criptografia. Mas enfim, o que eu quero mostrar que você vai obter, o que você deve obter se você fizer isso corretamente, se você der Python 3 criptografa.py e você digitar o usuário Pedro, digitar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ter uma senha criptografada BB A5-2B-F8-2162. Agora, se eu fizer novamente a mesma coisa, só que usar o usuário João e colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai ver que eu tenho uma criptografia totalmente diferente. Então aqui a minha string é totalmente diferente da usada para Pedro. Isso é ótimo, porque os dois têm a mesma senha, mas eles não têm a mesma criptografia. A criptografia está variando com o nome do usuário. Então, é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.